Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, todos aqui, toda a igreja do Senhor, né? Louvado seja Deus. Que Deus venha abençoar a todos, no nome do Senhor Jesus. Estamos entrando aqui porque o Senhor nos deu algo para falar. E, aleluia, preste atenção. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu vou direto ao ponto. Aleluia. Alguns dias atrás, hoje o Senhor me cobrou sobre isso, para falar sobre isso. Alguns dias atrás, Deus me deu uma visão, um sonho. Desculpa aí o reflexo, tá, irmãos? Esse reflexo me incomoda bastante. Mas, infelizmente, não há o que fazer. Deus me deu um sonho assim. Eu via uma moça, uma moça, trajada com um conjunto de saia e blusa, mais ou menos como se fosse aquelas aeromoças, né? As aeromoças, né? Então, com aquela blusa bem composta, de manga comprida, até para baixo da cintura dela, a blusa assim, impecável, né? Da mesma cor da saia. Aquele conjunto, né? Eu vi um conjunto. E ali eu falei, nossa, muito bonito aquela blusa, né? Assim, bem assim, como se ela fosse uma aeromoça mesmo, né? Só que aí, Deus, na visão, me levou meus olhos bem em cima das pernas da mulher, dessa moça. E o Senhor me mandou falar sobre isso. Faz alguns dias atrás que eu tive essa visão. E não falei nada, guardei pra mim. E hoje o Senhor falou comigo. O Senhor falou assim: pregue, fale sobre a roupa. Eu falei, é mesmo, Senhor, é mesmo. Eu até havia me esquecido. Então, eu vi aquela moça com aquele traje, né, em cima, a blusa tava tudo maravilhoso, tava tudo ok. Só que quando eu olho para baixo, que eu vejo a saia dela, era uma saia muito acima do joelho. Não chegava a ser uma mini saia, mas era uma saia muito curta. E também muito justa. Muito justa. E eu vi aquela moça com aquele traje assim, aparentemente muito elegante, muito bem vestida, só que para Deus não tá. Para Deus não tá. Porque é como se tivesse de mais em cima e de menos embaixo. Mais ou menos. E Deus me mostrava a silhueta da moça, né? É uma coisa que eu falo que Deus me mostrou, irmãos, mas assim, a visão, ela é tão forte, ela é tão real que não tem outro termo para usar. Foi Deus que mostrou. Então eu vi assim a silhueta, meus olhos assim foi bem assim na silhueta da mulher, né? Muito justa. Mas muito justa, muito apertada. Era como se a roupa desenhasse o corpo dela. Já viu assim? É como se a roupa desenhasse o corpo da mulher. E o Senhor falou comigo. O Senhor falou comigo: fala, minha serva, pregue. Eu não me agrado desse tipo de roupa. E todas aquelas que usam esse tipo de roupa não entrará na minha glória. Não entrará. Porque a saia da mulher, irmãos, o vestido, a saia, ela, por exemplo, você coloca uma saia,
Você tem que ver o tamanho da saia, porque você em pé é uma coisa, a mulher em pé é uma coisa, a mulher sentada é outra coisa. Porque quando a mulher senta, quando a gente senta, a saia sobe. Ela sobe. Porque você se encurva, você senta. Então ali a saia, ela se ajusta ainda mais, ela sobe, né? Então, irmãs, em nome de Jesus, o Senhor não se agrada desse tipo de roupa. Roupa curta, saia curta. A saia da mulher cristã, ela sentada, tem que cobrir pelo menos 2 dedos abaixo do joelho, ela sentada. Porque se não cobrir em pé, pode até parecer que tá tudo bem, mas quando ela senta, a saia sobe, né? E fica aparecendo a nudez do joelho, essa parte do joelho da mulher. E isso não é agradável a Deus. Isso não agrada a Deus, isso não agrada a Deus. Aí muitas dizem assim, ah, irmã, mas Deus não olha para a roupa, a roupa não vai entrar no céu. Mas olha, em parte sim, a roupa não vai entrar no céu. Mas a mulher que é uma mulher cristã, ela sabe se vestir para não causar escândalo para os outros. Tá entendendo? Sabe se comportar. Por exemplo, a mulher tá com uma roupa curta, uma pessoa lá em cima do púlpito, em cima do altar, quando ela senta, ela tá em pé, tá tudo bem. Quando ela senta, aquela roupa sobe, e aí quem tá na plateia, quem tá no banco, sabe, irmão, isso é constrangedor. Isso é constrangedor. E a Bíblia fala, irmãos, ali em Lucas 17 fala que é mister que vem os escândalos. É mister que vem os escândalos. Mas ai daquele por quem o escândalo vier. Ai é uma palavra de dor muito dura. Ai daquele por quem o escândalo vier. Leia lá, Lucas 17. Aleluia. É listo que vem o escândalo, mas ai daquele. Então, as irmãs, nós mulheres, nós temos uma responsabilidade muito grande, irmãos, para preservar a sã doutrina da palavra de Deus, a disciplina, sabe? Você se disciplinar a você mesmo, como uma boa crente, como uma boa cristã, como uma serva de Deus. Compreende? Então, o Senhor me mostrou essa visão, né? E o Senhor falou que ele não se agrada. As servas dele não podem se vestir dessa maneira. Porque a mulher crente, irmãos, ela tem que preservar tanto ela quanto os outros. Porque a língua dos outros fala. Os outros vê. As pessoas do mundo vê. Todo mundo vê. Então, para não que haja escândalo, como diz a palavra, que ai daquele por quem vier o escândalo, nós temos uma responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade. Não podemos nos comportar de qualquer jeito. Usar uma saia curta, transparente, agarrada demais, com aquela rachadura enorme, mostrando a coxa, mostrando parte do seu corpo. Irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele não aprova, ele se entristece demais ao ver uma serva dele vestida assim, né? Ou quando não é a saia embaixo, às vezes é em cima, é a blusa, que é transparente demais, tá mostrando o sutiã, é pouco pano aqui em cima, é pouca coisa aqui em cima. Olha, eu não vou entrar nesse detalhe, mas você sabe, precisa fazer uma correção aí. A crente, a mulher crente, ela tem que se disciplinar. Ela tem que se disciplinar.
Ela não pode esperar que os outros venham disciplinar ela. Ela tem que se disciplinar. Isso é disciplina, irmãos. Aleluia, louvado seja Deus. Então o Senhor me mostrou e me mandou falar. O Senhor falou hoje comigo, Senhor, você não vai falar o que eu te mostrei? Falei, meu Deus, é como se acendesse uma luz assim, sabe? Falei, meu Deus, é verdade. Aí ele me mostrou novamente o sonho que ele me deu, a visão que ele me deu dessa moça, como se fosse uma aeromoça, né? Que se traja daquela maneira. Então, nós vemos aí, irmãos, as igrejas estão cheias de escândalos, né? As igrejas estão cheias de escândalos, mulheres usando umas roupas escandalosas. Meu Deus do céu, não dá nem para falar, sabe? É umas coisas esquisitas, é uns, é uns vestidos que é longo que bate até lá embaixo, mas em cima tá faltando muita coisa, sabe? É uma coisa estranha, não convém, não bate com uma serva de Deus, sabe? Com uma pessoa que diz, prega o evangelho, que diz que é o vaso de Deus. Gente, pelo amor de Deus, para com isso, gente do céu. Esse tempo aí atrás eu até gostava de assistir uma pastora aqui do YouTube. Tem uma pastora aqui do YouTube que eu até gostava de ouvir a palavra dela. Ela tem uma palavra boa até. Mas quando um dia eu vi ela novamente, ela tava, irmãos, pelo amor de Deus, ela tava com uma blusinha regata, bem fininha, e com o sutiã todo pra fora. O sutiã dela dava até pra ver a cor. A blusa era uma blusa branca e o sutiã era um sutiã rosa. Uma alça rosa, sabe? Gente, isso é um escândalo. A pessoa que prega, a pessoa que professa a Bíblia, que ensina a Bíblia, que ensina a palavra, tem um comportamento dele. Aí naquele dia que eu vi, aquela admiração toda que eu tinha. Jesus amado. Aquela admiração toda que eu tinha, né? Porque, não, a palavra que ela prega, ela enfatiza bem a palavra, assim, mas só que as vestes não condiz, sabe, irmãos? Não condiz com o que a Bíblia ensina. Então, tem que disciplinar, gente, tem que disciplinar. Não é porque, por exemplo, às vezes, na igreja também acontece muito, que na igreja a pessoa se comporta muito bem, veste uma roupa maravilhosa, né? Tá tudo muito bem vestido, tá na rua, tá muito bem vestido, tá tudo ok. Quem olha fala, nossa, essa daí é uma verdadeira crente, essa daí é um verdadeiro crente, né? Tá de acordo. Mas só que em casa, se você vai visitar aquela casa onde tem um casal crente, onde a família é crente, onde, né, enfim, quando você chega lá, na casa da pessoa, eu já vi de tudo, tá, irmãos? Eu já vi de tudo, só Jesus na casa. Aí você chega lá, a irmã tá só de sutiã, tá só com aquele penuarzinho, aqueles penuar, né, bem fininho, mostrando a barriga. Gente do céu, será que Deus só vê quando a gente tá na igreja ou quando a gente tá na rua? Misericórdia. Aí eu lembrei que uma vez uma irmã falou pra mim assim, uma irmã contou pra mim assim, falou assim, irmã Carmelita, eu passei por uma situação complicada esses dias atrás. Encontrei com ela. Aí eu falei, por quê? Ela falou, porque eu tava muito mal. Era um domingo, eu amanheci muito mal, com dor de cabeça. Eu tava muito, mas muito mal mesmo. Aí eu fui numa igreja, né, que tem perto da minha casa, eu fui na igreja. Quando eu cheguei lá, a igreja já tinha acabado o culto da manhã, não tinha mais culto, já tinha acabado o culto. Aí tinha umas irmãs lá ainda, arrumando as coisas da igreja. Ela falou: não tem mais ninguém que pode orar pela senhora aqui, não. Falou pra ela, né? Não tem mais ninguém aqui pra orar pela senhora, não. Aí ela falou assim: então tá bom, então eu vou embora. Aí uma delas falou assim pra ela: vai na casa do casal, vai na casa do pastor.
Ele mora aqui perto, é assim, assim. E mostrou pra irmã. Ensinou pra irmã onde que o pastor morava. E ela disse que ela tava com uma dor de cabeça insuportável. Insuportável. Já tinha tomado remédio, não tinha passado. Ela já tava quase indo pro hospital porque não tava suportando a dor. Mas ela resolveu pedir oração primeiro, né? E ali ela contou que ela foi na casa do pastor. Quando ela chegou lá na casa do pastor, 1 hora da tarde, meio-dia e meia, 1 hora da tarde, mais ou menos. Aí disse que, aí uma pessoa atendeu ela, aí ela perguntou, aqui que mora o pastor fulano de tal? Aí ela falou, sim, sim, é aqui que mora, a pessoa falou, né? É aqui que mora ele. Aí o que que a senhora... eu quero uma oração, eu não tô bem, eu tô muito mal, eu quero uma oração. O pastor ora assim, espera aí, eu vou chamar ele. Aí quando o pastor veio atender ela disse que quase caiu de costa. Quase caiu de costa. Porque ele estava praticamente nu. E ali ela ficou meio sem graça, ela falou que ele estava com aquele, não era nem um shorts, era aquele mini shorts que ele estava vestido e com uma camiseta regata, mostrando tudo o pelo do corpo e com uma corrente. E também tinha mais alguma coisa lá que eu não me lembro que ela falou. Ela falou que ficou assustada. Ela falou assim, meu Deus, mas. Aí ela falou assim, ele falou assim, a senhora quer oração? Ela falou, eu queria uma oração, mas. Meu Jesus amado. Ela pegou e ficou tão sem graça, tão sem jeito. Ela falou assim, eu queria uma oração, mas é, eu tô vendo aí que vocês estão bem à vontade aí, tá? Ó, desculpa aí, tá? Desculpa aí. Eu vou no médico, eu vou no médico. Ela disse que sabe que a dor, ela disse que a dor de cabeça até passou. Meu Deus do céu. Ela disse, não, irmã, pelo amor de Deus. Eu falei, não, 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 não quero não, pastor, eu vou. é, Ela falou que ele parecia mais uma pessoa do mundo estaria mais bem vestido do que ele. Ele estava praticamente, não era nem com shorts, era com uma sunga mesmo. Ela falou que ficou com muita vergonha, muita vergonha. Aí ela voltou para casa assim, meu Deus, como é que pode uma coisa dessa, Jesus amado? E ela ainda disse para ele assim: o senhor vai orar para mim assim? Aí ela disse, ela disse que ele falou assim: vou orar para você, você não veio aqui, porque você não quer oração? Eu vou orar para você assim. Tá com medo do quê? Ela falou: não, muito obrigada. Não, muito obrigada. Eu vou no médico. Não, muito obrigada. Ela pegou e foi embora. Então, esse é o comportamento de um homem que diz que é usado pelo Espírito Santo de Deus? O que você acha? Você acha que um homem que se traja dessa maneira pode ser usado pelo Espírito Santo? Porque a Bíblia diz que Deus criou lá, né? Foi Deus que fez ali uma roupa ali para Adão. Adão estava nu. Quando Adão estava nu, e foi lá e pegou aquelas folhas grandes assim e fez uma roupa lá de improviso para Adão e Eva. E Deus foi assim, ó, não foi nem olhou para eles, foi de costa. Nem olhou para eles. Então, irmãos, você pensa o que você quiser pensar, mas Deus não se agrada. Deus não aceita isso. Para dormir é a mesma coisa. Para dormir é a mesma coisa. Não pode dormir de qualquer jeito. Porque o anjo vem te visitar de madrugada, você ora, 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 busca, busca, busca. Aí o anjo vem te visitar de madrugada,
Aí a pessoa, né, a mulher, o homem, tá seminu. O anjo sobe, o anjo volta. O anjo volta, irmãos. Deus, ele não aceita essas coisas. Ele não concorda com a nudez do homem e da mulher. Ele não concorda. Foi para isso que ele deu sabedoria para o homem criar vestes, vestido, saia, blusa. Foi para isso que Deus deu sabedoria para tecer as roupas, para costurar as roupas. Porque ele não quer que ninguém anda nu. Entendeu assim? Mas eu quero ler aqui, ó. 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. 1 Timóteo, abre a sua Bíblia e confira aí. 1 Timóteo 2, versículo 9. O dever das mulheres cristãs, que do mesmo modo as mulheres se ataviem, se vistam, ataviar é vestir, se vistam de trajes honestos. Trajes honestos. Porque quem é que usa traje desonesto? As prostitutas. Quem usa traje desonestos são as meretrizes. Não é? Ou não? São as meretrizes que usam traje desonestos. Elas se ataviam, elas se vestem desonestamente. Não tem honestidade nem com o seu próprio corpo. Né? As mulheres do mundo, as mulheres da vida, se vestem de qualquer jeito. Do mesmo modo, as mulheres se ataviem de trajes honestos, com pudor e com modéstia. Não com tranças, ou com ouro, ou com pérolas, ou com vestidos preciosos, mas como convém à mulher que faz profissão de servir a Deus com as suas boas obras. Mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Então, nós temos uma profissão. Profissão é essa, de servir a Deus, com as nossas boas obras, com as nossas boas atitudes, com o nosso bom comportamento. Mulheres disciplinadas, mulheres sábias, louvado seja Deus. Comporta-se bem na frente do marido, comporta-se bem na frente dos filhos, dá exemplo para os filhos. Dá exemplo para a menina de 10 anos, de 9, de 8, de 15, de 20. Dá exemplo para ela. São as que fazem profissão de servir a Deus com as suas boas obras. Você veja bem o que diz aqui, ó. Servindo a Deus. Servindo a Deus, irmãos. Então, este homem que essa irmã contou para mim, este homem lá, que diz que é um homem, que é pastor, que é usado por Deus. Qual é, né? Você veja que não se encaixa com o que está escrito aqui na palavra. O modo com que ele se traja, ou até mesmo recebe pessoas. É um comportamento estranho, totalmente inadequado. Então, aqui diz, como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus. Então, este homem é a mesma coisa, o homem é a mesma coisa, o homem tem uma profissão de servir a Deus, de dar bom testemunho, de ser um homem disciplinado, de ser um homem de cuidado, cuidadoso com o que veste, cuidadoso com o que fala, cuidadoso com o seu comportamento, não somente na igreja, mas também dentro de casa, com a mulher e com os filhos. Louvado seja Deus. Irmãos do céu, pelo amor de Deus.
A gente vê coisas por aí que, sabe, só Jesus na causa. Pessoas que tá na igreja, né? Deus que me perdoe, irmão. Eu não gosto muito de falar nesse assunto. Eu não gosto porque isso é polêmico. Muitas pessoas também não aceitam. Mas Deus me mostrou, eu tenho que falar, entende? Eu tenho que falar, porque Deus me mostrou e Ele cobra de mim, Ele sabe que eu falo. Mas Deus não se agrada, irmãos. Não adianta o homem ter um título de pastor, de reverendo, disso, daquilo, que dentro de casa ele fica sem camisa o tempo todo, fica com a barriga de fora, fica com as costas de fora, fica seminu dentro de casa. Que tipo de pastor é esse? Que tipo de homem de Deus é esse, gente? Não pode, isso não pode. Porque se pudesse, Deus não teria lá feito lá uma roupa para Adão e Eva. Aí lá na igreja ninguém sabe, ninguém vê, e as pessoas acham que Deus não tá vendo, sabe? Que Deus não tá vendo o comportamento dele dentro de casa, o comportamento dela dentro de casa. Uma roupa curta dentro de casa, uma roupa fica seminua dentro de casa. Isso Deus não se agrada, não adianta. Você pode se acabar de orar, você pode se acabar de jejuar, mas se tem esses comportamentos, irmãos, não tem conexão com o Espírito Santo. Não tem, não tem. Louvado seja Deus. O que eu uso dentro da minha casa tem que ser semelhante ao que eu uso lá fora. Não pode ter mudança, desigualdade, não. O meu Deus que me contempla lá na feira, no mercado, na rua, ele me contempla dentro da minha casa. Ele tá vendo dentro da minha casa. Ele tá vendo tudo. É doutrina, irmãos. É ensinamento. É disciplina. Vamos disciplinar nosso corpo, a nossa vida no geral, não só em algumas coisas, mas no geral. Ver o que está de errado, o porquê que não estamos recebendo a graça de Deus, o porquê que não estamos recebendo os dons do Espírito Santo, porquê que nós não recebemos a presença de Deus quando oramos. O que está acontecendo, o que está faltando. O que está acontecendo? Você e eu, o crente, tem que se preocupar. O que está acontecendo comigo que eu não sinto a presença de Deus? O que está de errado em mim? O que falta em mim? Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus, Ele está vendo tudo. Louvado seja Deus. Tem gente que eu vou falar a verdade. Olha, não faz muitos dias eu entrei no mercado. Alguns dias atrás eu entrei no mercado e ali eu já fui direto pegar o que eu precisava. E eu olhei para trás. Quando eu olho para trás, eu vi um, um irmão, um pastor. Ele é pastor hoje. E, sinceramente, irmãos, não é querer ser melhor que os outros, mas quando eu vi ele, não era esse da irmã, não. Esse da irmã que a irmã contou, eu nem sei quem é. Mas esse que eu vi no mercado, eu conheço ele há muito tempo. E a esposa dele também. Quando eu vi ele, sinceramente, irmãos, eu dei meia volta assim dentro do mercado e peguei outros corredores. Porque o traje dele não. Sabe, não é que a gente tá julgando, não é que a gente julga, né, pelo que a pessoa veste, mas é porque, gente, a Bíblia fala, irmãos, aqui tem ensinamento em Coríntios, tem um ensinamento que o apóstolo Paulo deixou para os diáconos, os presbíteros, pastores, cooperadores. Tem os ensinamentos na Bíblia. Tem os ensinamentos para os cooperadores, para os diáconos, para os pastores, para os presbíteros. Aí você encontra com a pessoa de todo jeito, assim, de qualquer jeito, sabe? Assim como eu vi, todo mundo vê também. Então, o homem
que ele tem um chamado de Deus, tem que se disciplinar, tem que prestar atenção no que ele usa para não escandalizar os outros, para não escandalizar as pessoas. Porque as pessoas do mundo olham e falam assim: ué, mas ele não é pastor? Mas ele não prega a palavra? Mas ele isso, mas ele. Mas por que ele anda assim? Tá compreendendo, irmão? Então, a Bíblia diz lá em Lucas 17 que é misto que vem os escândalos, mas ai daquele que fizer escandalizar um dos meus pequeninos. Tá escrito, Lucas 17. Ai daquele que fizer tropeçar um dos pequeninos. Sabe? Trazer escândalo. Por quê, irmãos? Porque o crente ele tem que dar exemplo. Tem que dar exemplo. Tem que dar exemplo. Senão não tem diferença do homem mundano para o homem crente. Qual a diferença que tem, irmãos? Então, não é que. Ah, irmã, não é, não, irmão. É a palavra que está dizendo aqui, ó. O dever da mulher cristã. O dever do homem cristão é ter um bom comportamento em suas boas obras, em suas boas atitudes, nas suas vestimentas. Quantos pastores aí que se dizem, se denomina pastor, é isso, é aquilo, é tanta coisa, fazendo tatuagem no pescoço, fazendo tatuagem na mão, fazendo tatuagem na perna, é tatuagem em tudo quanto é lugar. Meu Deus do céu, gente, é muita falta de visão espiritual. É muita falta de visão espiritual. A Bíblia condena tatuagem. Levítico 22. A Bíblia condena tatuagem. Está escrito lá: não façais imagem em vossos corpos, não corteis os vossos corpos, porque isso é abominação ao Senhor teu Deus. Aí hoje o homem tá lá, vou fazer uma tatuagem só para agradar a minha esposa, vou fazer a tatuagem não sei do que, vou fazer a tatuagem não sei do que. Irmãos, olha, pelo amor de Deus, esse ritual aí, essa coisa que eu nem sei como é que chama isso é uma coisa diabólica, gente, pelo amor de Deus, isso é uma coisa diabólica. Esse negócio de tatuagem no peito, no rosto, no braço, furando o corpo, fazendo marcas no corpo. Pra que isso, gente? Pra que isso? Isso é abominável. Isso é inaceitável. Será que é falta de conhecimento? Será que a pessoa não lê a Bíblia? Será que a pessoa não examina a Bíblia? E olha, na verdade, não precisa nem ler a Bíblia. Um ser humano que usa a lógica, que usa o seu raciocínio, um ser humano normal da cabeça, ele vai saber que aquela imagem daquele dragão, daquela cobra de tatuagem no pescoço, no braço, na perna, ele sabe perfeitamente, ele não precisa nem conhecer a Bíblia para saber que aquilo é errado. Ter aquilo no corpo. É cobra, é serpente, é lagartixa, é escorpião, é não sei o que, é gavião, é baleia, é pirâmide, é tanta baboseira que Satanás deu assim de bandeja. E os crentes assim, sabe, tudo assim de boca aberta, pegando as bandejas do diabo, comendo dos sacrifícios da idolatria, comendo esse sacrifício nojento, repugnante, essas coisas malignas que o diabo inventou, que é a tatuagem. Isso é uma podridão. Isso não apodrece só o corpo, isso apodrece a alma. Apodrece a alma. E olha, eu me lembrei aqui agora, que alguns dias atrás, eu estava mexendo no YouTube e me deparei com um vídeo de um homem. Na verdade, eu não sei se ele era crente ou não. Eu só sei que o tema era se você soubesse
o mal que você está fazendo para você mesmo, fazendo tatuagem, você não faria. Esse era o tema do vídeo. E eu achei aquele interessante, eu assisti, aleluia, o vídeo daquele homem. E ele explica o porquê. E ele diz que a tatuagem ela está diretamente ligada ao câncer. Ela está ligada diretamente. Ele falou o porquê, aquela radiação que eles fazem, né? Aquele procedimento ali. Ele falou que está diretamente ligado ao câncer. Em qualquer parte do corpo. Na pele, nos órgãos. E ele falou muita coisa. Falou muita coisa a respeito disso. A respeito da tatuagem. E ele disse mais. As pessoas estão se matando e não sabem. Elas estão, só porque elas não querem ser diferente da sociedade, as pessoas estão se matando aos poucos e não sabem. Louvado seja Deus. Não vou entrar no tema do vídeo dele, ele falou muita coisa, aleluia, e realmente é verdade, é verdade. Ele explicou muita coisa, porque que não pode fazer tatuagem. Louvado seja Deus. E quais são os sérios riscos as pessoas que fazem tatuagem correm? Até o sangue da pessoa corre o risco de ser contaminado. Gente, ele fala muita coisa. Não vou entrar nesse detalhe, mas isto é abominável, é pecado. Tatuagem é pecado. É abominação. Tá lá em Levítico 20. Leia lá. É abominação. Louvado seja Deus. Então, o Senhor me mostrou para que as mulheres tomem cuidado com as suas vestes. A mulher coloca aquela calça comprida, marcando o corpo dela, marcando a peça íntima, mostrando o seu corpo. Ô, sangue do Cordeiro, meu Deus. A crente não pode. A crente que é lavada, remida no sangue de Jesus, não pode usar esse tipo de roupa. Roupa leg, shorts leg, que tá empesteado por aí. Deus não se agrada, irmãos. Isso não é veste para uma mulher crente. Isto não é veste para uma mulher crente. Não é. E também tem aqueles homens que usam a roupa muito justa no corpo, né? Porque ele quer mostrar que ele fez academia, ele quer mostrar que ele tá sarado, que ele tá não sei o quê. Aí veste aquela camiseta muito agarrada no corpo, veste aquela calça muito grudada no corpo. Não é diferente da mulher, não. É a mesma coisa. Deus não se agrada. Deus não se agrada. E quando chegar lá em cima, não adianta dizer lá pro anjo que você nunca ouviu falar nisso. Você tá ouvindo hoje. Tá ouvindo hoje. Não pode. E também ficar nu dentro de casa também não pode. Se você é crente batizado, você tá na igreja, você participa da Santa Ceia, você tem um compromisso com Deus, ficar com esse tipo de roupa dentro de casa não pode. Ah, mas eu tô dentro da minha casa, né? Eu tô sozinho dentro da minha casa, eu tenho privacidade. Não pode. Porque se você não sabe, os olhos de Deus como chamas de fogo está sobre mim e sobre nós e sobre você. Está sobre todo mundo. Os olhos de Deus como chamas de fogo percorre toda a terra. Ele vê tudo. Ele sabe de tudo. Louvado seja Deus. Vamos nos corrigir, irmãos. Vamos nos disciplinar enquanto é tempo. Enquanto é tempo.
porque as portas da graça tá se fechando. As portas tá se fechando. As portas da graça. O que é graça? Misericórdia. De quem? De Deus. Tá se fechando. Tá ficando cada vez mais estreito. E se nós não nos enquadrar, nós vamos ficar de fora. Por causa de pouca coisa. Por causa de pouca coisa. Muitos crentes vão perder a salvação. Por causa de pouca coisa. Não precisa ser muita coisa, é pouca coisa. Então vamos tomar cuidado, irmãos. Vamos vigiar. Deus mandou eu falar aqui, aleluia, porque Ele ama, Ele repreende, Ele castiga até mesmo aqueles que Ele ama. Ele está repreendendo alguém aqui, por causa das vestes. Se você é uma mulher de Deus, se você diz que faz a obra, se você é uma pessoa que já tem um chamado de Deus, cuidado com o que você veste, para não escandalizar o nome de Jesus. Cuidado. Roupa curta, roupa transparente, roupa mostrando o seio. Cuidado. Você tem a profissão de pregar a palavra. Você tem a profissão de servir a Deus. É o que está revelando aqui. É 1 Timóteo 2, verso 9. Louvado seja Deus. Não adianta eu pregar coisas, né? Pregar na palavra o meu testemunho, as minhas roupas, tá completamente fora do que eu prego, do que eu vivo. Não adianta, irmãos. Não adianta. Seremos reprovados. Tudo isso tem que estar de acordo. A palavra do Senhor diz que é tudo com moderação, nem mais e nem menos. Não é uma coisa que você tem que andar com a roupa até aqui, e lá no pé, cobrindo o pé, assim que nem os muçulmanos, né? Os muçulmanos que usam aquelas roupas, né? Não é assim os muçulmanos? Os muçulmanos que ficam só com os olhos de fora? É moderação. Moderação. Nem mais e nem menos. Que nem eu via a moça, tava de menos. Entendeu? Então, faça uma correção aí, querida. Faça uma análise aí na sua vida. Disciplina seu corpo. Que você coloca sobre o seu corpo. A palavra do Senhor revela que nós somos o templo do Espírito Santo. Você sabe o que é isso? Templo. Morada. Moradia, estadia. Templo do Espírito Santo. E como é que você quer que o Espírito Santo, que nem esse homem que essa mulher foi visitar, como é que você quer que o Espírito Santo mora na vida deste homem? Tem algo estranho, tem algo errado. Tá faltando. Entendeu assim? Louvado seja Deus. Você tem que enquadrar a sua vida dentro da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém? Que Deus abençoe e que eu espero que este aviso sirva para alguém. Porque o Senhor mandou eu dizer. Ele mandou eu falar. Ele mandou eu falar. Por muitos dias eu tive esse sonho, essa visão. E hoje o Senhor falou comigo. Você não vai falar o que eu te mostrei? Sobre a roupa? Dessa maneira, ele falou. Você não vai falar o que eu te mostrei sobre a roupa? Ele quer um conserto. Ele quer um conserto. Ele quer um conserto. Amém? Que Deus abençoe. Em nome de Jesus, examine a palavra. Aleluia. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Que Deus te dê graça e força para você fazer aí um reparo e consertar algumas coisas que precisam ser consertadas na sua vida. Amém?
No nome de Jesus.